Estaremos abordando o capítulo 17 de Atos. Eu vou pedir então para o irmão Fernando estar lendo para a gente. Ok, portanto, Atos capítulo 17. E assim nos diz: E passando por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucos mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu, e todos esses procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, e estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalónica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, e vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos e epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa do que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que há nele, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a terra, face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo,
por meio dos homens que destinou. E disso Deus deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Bem, meus queridos, está aqui o capítulo 17, um capítulo fantástico. Eu sempre falo que é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, que teve muita relevância para a minha vida. E eu acredito, meus queridos irmãos, que nós podemos tirar um ensinamento deste texto aqui, que muitos, quando eu falo muitos, eu digo muitos, muitos mesmos, nos dias de hoje não entendem e não compreendem. Nós vemos um exemplo aqui, um ensinamento que eu queria que os irmãos prestassem atenção e que os irmãos levassem esse ensinamento e aplicassem em suas vidas, porque é de extrema importância. Nós vemos nos nossos dias vivemos momentos difíceis, onde muitas pessoas têm perecido por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. E aqui nós vemos um padrão e algo diferente que aconteceu. E a gente vai chegar lá, um capítulo maravilhoso, que gostaria que todos os irmãos seguissem comigo e guardassem todos os ensinamentos aqui que a gente vai passar a estudar hoje. Então nós vemos que no capítulo 16, na semana passada, nós terminamos com Paulo e Silas ali sendo livres da prisão, e tendo passado por Anfipópolis ali, a Polônia. Aqui então, capítulo 17, eles chegam na Tessalônica, que era a cidade mais importante da Macedônia e sua capital também, por sinal. E como era de costume, nós vemos que Paulo, sempre que ele chegava numa cidade, ele ia primeiro nas sinagogas e depois pregava para os gentios. Então, é esse mesmo padrão que a gente tem visto aqui sempre. Paulo sempre segue esse mesmo padrão, né? Ele vai ali, prega nas sinagogas para os judeus e ele ia para fora. Nós vemos aqui, no caso, nas praças, e pregava também para os gentios. Notem que não apenas o costume de começar pregando nas sinagogas mudam, eles não mudam. E também nós vemos também que o assunto também nunca muda. Então é interessante aqui que nós vemos, eles sempre usam o mesmo costume, os lugares, né, sinagoga, ia para os gentios, e a palavra é sempre a mesma. Ele nunca muda, os apóstolos nunca mudam o conteúdo da palavra. E nós vemos aqui no versículo 3, vemos que eles demonstravam ter sido necessário que o Cristo padecesse. E esse Cristo, obviamente, nós sabemos, é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Versículo 4, até vemos que alguns deles ali foram convencidos, foram persuadidos, e nós vemos aqui que uma numerosa multidão de gregos aqui, piedosos, e muitas distintas mulheres também creram na palavra da vida. No entanto, nós vemos os judeus, movidos de inveja, não creram. A minha tradução aqui usa uma palavra bem interessante, dizendo que homens maus dentro da malandragem, né? Dizendo da malandragem. E eles causaram aqui um grande alvoroço na cidade, até assaltaram ali a casa de Jason, que foi a pessoa ali que estava hospedando Paulo e Silas. Um outro detalhe muito interessante que nós vemos que Lucas aqui registrou foi o que o povo da Tessalônica diziam ali. Eles diziam o seguinte: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. É interessante isso, porque a reputação já tinha chegado até eles, né? Então eles disseram aqui, esses que já estavam atormentando ali, que estavam transtornando o mundo, chegaram também aqui na Tessalônica. E é maravilhoso a gente ver a repercussão do evangelho já na cidade mais importante ali da Macedônia. E ali nós vemos que eles arrastaram Jason, porque Jason, no caso, tinha hospedado eles, e eles diziam que Jason tinha hospedado aquelas pessoas que iam contra os decretos de César, dizendo que existia um outro rei,
no caso, né? Então isso aí era contra a lei da época. Só existia um rei ali e eles acusavam os cristãos de irem contra os decretos de César, pregando ali, dizendo que Jesus era um outro rei. Eu quero que os irmãos pensem comigo em coisas impossíveis de se calcular. Precisamente, qual é a possibilidade de um raio cair na cabeça de alguém? É possível alguém calcular isso precisamente? Obviamente, nós vemos que a ciência usa estatísticas de, por exemplo, nós sabemos que Campinas, uma cidade do interior de São Paulo, é a cidade onde cai mais raios no mundo. E como que eles tentam ver como que acontecem os raios? Por estatísticas. Ou seja, eles vão lá, eles analisam por um período, veem quantos raios caem e, baseado no que já aconteceu, eles vão calcular o que vai acontecer. Então, não é nada sobrenatural. A ciência tenta prever desastres naturais, entre outras coisas, para preveni-los, né? Outra coisa, se a gente pensar de uma coisa incalculável, da gente calcular, seria talvez ganhar na loteria, né? Não estou incentivando aqui ninguém jogar na loteria, é só para a gente entender o raciocínio aqui. Como que alguém pode falar, qual que é a chance de uma pessoa ganhar na loteria? Eu não sei nem qual loteria que é, mas é muito difícil. Pessoas dizem que é milhões e milhões, uma chance em milhão, é uma coisa muito difícil, que as pessoas ninguém pode calcular, obviamente, porque se pudessem calcular, todas as pessoas queriam ganhar, né? Então nós temos várias coisas que nós podemos ver que são incalculáveis, que as pessoas não conseguem prever, né? Como eu disse aqui, desastres naturais e coisas. A ciência até tenta, né, prever o tempo, desastres naturais, mas nenhum homem consegue prever essas coisas com precisão. Não dá para a gente falar precisamente. Da mesma forma, meus queridos irmãos, ninguém pode prever antecipadamente, com precisão exata, o que vai acontecer no nosso mundo ou o que vai acontecer no futuro para os seres humanos. A ciência, como eu disse, pode tentar, né? Mas o homem não tem esse poder de fazer isso. Por um outro lado, meus irmãos, e isso é um fato incontestável, que mais de 1000 profecias específicas da antiguidade que foram dadas, né, sobre o Messias, elas foram cumpridas. Prestem atenção aqui. E isso aconteceu específica, particular e perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. E isso, meus irmãos, é algo que nós realmente deveríamos pensar. E com isso em mente, que eu quero entrar em um dos textos mais lindos, mais maravilhosos e que para a minha vida, especificamente, foi muito relevante. Um texto em que nos passa um dos ensinamentos mais importantes da Bíblia. Olhe bem o que eu vou dizer aqui, meus irmãos. Apliquem esse ensinamento que nós iremos aprender aqui. Não apenas apliquem para as suas vidas, mas também nunca, jamais se aparte deste ensinamento. É o ensinamento, meus queridos, dos nobres bereanos. Os nobres bereanos que nós vemos aqui a partir do versículo 10, pode muito nos ensinar em nossos dias. Notem que essa era a abordagem de Paulo que ele apresentou para os tessalonicenses aqui, assim como também ele já tinha feito aos filipenses. E aqui ele também faz com os bereanos. Ele abria as escrituras sagradas, o Velho Testamento, e ali ele mostrava texto por texto, texto após texto, para provar nas Escrituras Sagradas que Jesus Cristo, o Messias, deveria sofrer e morrer. Paulo não argumentou aqui abstratamente, ele argumentava baseado no fundamento das Escrituras Sagradas, da Bíblia, da Palavra de Deus, usando todas as profecias sobre o Messias no Velho Testamento. E notem que quem estava ensinando aqui era o grande apóstolo Paulo. Ele era o judeu fariseu mais instruído da Palestina. Eu já até comentei isso com os irmãos quando a gente falou ali da conversão de Paulo,
que se a gente estudar a vida de Paulo, os estudiosos dizem que Paulo aos 20 anos era uma mente brilhante, uma mente que, se nós pudéssemos calcular hoje, seria o equivalente a 2 PhDs. Era um rapaz formidável. Então, a pessoa que nós estamos tratando aqui era a pessoa mais instruída da Palestina acerca das Escrituras. Fariseu dos fariseus, o grande apóstolo Paulo. E a pergunta que pode passar pelas nossas cabeças é: o que Paulo fez de diferente aqui com os bereanos para que eles tivessem recebido a palavra da forma que eles receberam? Eles receberam bem, em contraste com os da Tessalônica, que não receberam, os judeus da Tessalônica não receberam a palavra do Senhor. Então, o que a gente pergunta, puxa, o que o apóstolo Paulo aqui fez de diferente para que as pessoas pudessem crer, né, de diferente? O que ele fez de diferente ali que ele não fez na Tessalônica? Meus queridos irmãos, o que ele fez de diferente? Absolutamente nada de diferente. Ele fez a mesma coisa que ele sempre faz. Ele abriu a Bíblia, ele abriu as Escrituras Sagradas, como ele fez em Filipos, como ele fez na Tessalônica. Ele faz exatamente a mesma coisa aqui. Ele abriu a sua Bíblia e começou ali a arrazoar com os bereanos por dias. Agora, uma grande diferença que nós vemos de quem recebeu e não de quem pregou. Quem pregou fez a mesma coisa que sempre faz. Pregou a Bíblia. Foi fiel aos textos sagrados. Mas nós vemos aqui no versículo 11 que diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres. Aqui eu falo, né, os nobres bereanos, eles foram mais nobres aqui do que os da Tessalônica, pois receberam, notem bem aqui o que o texto diz, receberam a palavra com toda a avidez. Olha aqui, ó, examinando. Eles abriram as suas Bíblias, examinando as Escrituras todos os dias, olha aqui, todos os dias, para ver se as coisas que Paulo estava pregando eram realmente bíblicas. Isso aqui, meus queridos, é um ensinamento muito importante para nós. A diferença aqui foi que os bereanos abriram as suas Bíblias e examinaram as Escrituras para ver se de fato o que Paulo estava pregando era verdade. 2 lições aqui, meus queridos, que nós podemos aprender. Que se todos os evangélicos dos nossos dias entendessem e aplicassem para as suas vidas, muita coisa seria diferente. A primeira coisa é: a pregação nunca deve ser mudada para agradar ou se adaptar ao público. Ela deve ser, como o apóstolo Paulo sempre pregava, bíblica. Ele pregava as Escrituras Sagradas. Ele estava sempre arrazoando, ali argumentando acerca das Escrituras Sagradas. Número 2, não devemos engolir qualquer coisa que é pregado, meus irmãos. O que realmente faz a diferença é quando nós abrimos as nossas Bíblias e checamos aqui todos os ensinamentos, se eles são realmente bíblicos. E não importa, notem bem aqui, e não importa quem esteja pregando, não importa. Notem bem aqui, quem estava pregando, hein? O homem depois do Senhor Jesus Cristo, o homem mais inteligente que teve, o homem que mais conhecia de Bíblia depois do Senhor Jesus, era Paulo que estava pregando aqui. E os nobres bereanos, eles não engoliam qualquer coisa, não. Eles não engoliam. E notem bem, meus irmãos, como que a Bíblia chama eles aqui no próprio versículo 11. Os nobres. A Bíblia chama ele aqui que eles foram mais nobres, os nobres bereanos. Por quê? Justamente porque eles fizeram isso. Nós vemos hoje em dia muitos líderes que falam que você não pode questionar a autoridade do pastor. Mas o que a Bíblia nos ensina é exatamente o contrário disso. Nós devemos questionar, sim. Nós devemos confiar apenas na palavra de Deus. E se um líder religioso, um pastor, estiver pregando alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra, nós deve ser, como Paulo mesmo diz aos Gálatas, anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. E nós não devemos seguir práticas de homens, nós devemos seguir os ensinamentos bíblicos e devemos ter a atitude bereana. Devemos ser nobres também, meus queridos irmãos. Nós devemos ser nobres como também foram os nossos irmãos ali da Bereia, nobres, os nobres bereanos.
Irmãos, e esse ensinamento, quando eu falo que ele é um ensinamento muito importante para os nossos dias, e nós vemos a situação que está nos nossos tempos muito difícil, onde as pessoas têm entrado cada vez mais num sincretismo religioso, em muitas práticas não bíblicas e rituais que não são mais cristocêntricos, e a igreja evangélica tem entrado ali numa heresia muito grande. E isso, meus irmãos, aconteceu e tem acontecido justamente porque eles não seguem esse ensinamento importantíssimo da Bíblia, de abrir as suas Bíblias, de analisar os textos. E a consequência tem sido muito triste nos nossos dias. Eu sempre falo que o povo mais difícil hoje em dia de se pregar o evangelho são os próprios evangélicos. Parece que a gente fala a verdade para muitos evangélicos e eles ficam bravos, eles não aceitam a palavra. Isso porque muitos deles preferem crer em falsos ensinamentos de falsos profetas e não crer no que a Bíblia está dizendo. Da mesma forma, agiram, nós vemos aqui, os judeus da Tessalônica. E no caso aqui, vemos no versículo 13, que eles também foram até a Bereia. Paulo já tinha saído, olha bem que o versículo 13, que logo que os judeus da Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, eles foram até lá para excitar e perturbar o povo. Notem bem, eles não estavam insatisfeitos que Paulo já tinha saído de lá. Eles ficaram sabendo que Paulo estava em Bereia pregando o evangelho, eles foram lá causar confusão e perseguir o apóstolo Paulo. E é uma coisa que nós vemos hoje em dia, como eu disse, a palavra em meio dos evangélicos, muitas vezes quando nós falamos as verdades bíblicas, eles não aceitam. E eles causam confusão. Muitos deles não aceitam, ficam bravos. É a mesma atitude aqui que nós vemos da Tessalônica, os tessalonicenses. E vemos aqui no versículo 14 que os irmãos aqui então enviaram Paulo para Atenas. E eles voltaram ali para dizer para Timóteo e Silas para que encontrasse Paulo lá em Atenas. E aqui, como de costumes nós vemos, quando Paulo chega em Atenas, ele pregando aqui, né? Começou pregando nas sinagogas e também nas praças. Aqui, ó, é sempre o mesmo modelo, irmãos. Paulo sempre fazia da mesma forma e vemos que alguns personagens aqui interessantes no versículo 18. Vemos aqui que alguns dos filósofos epicureus estoicos contendiam aqui com o apóstolo Paulo. Para a gente entender, os filósofos ali epicureus eram seguidores de Epicuro, que viveu 341 a.C. até 270. Esse filósofo ele criou uma filosofia ética que dizia que a vida ideal era viver nos prazeres, né? Que faz do prazer ali a vida ideal. E no caso, o maior prazer seria a ausência de dores, né? A paz plena. Isso aí, na verdade, a gente vê por que eles contendiam com o apóstolo Paulo. Porque, na verdade, a gente vê que o evangelho ele vai totalmente contrário disso. A gente vê, eu já tenho comentado isso, diferente do que é pregado em grande parte das igrejas evangélicas, que diz que depois que você se converter a Jesus, a sua vida vai virar uma maravilha, seus problemas acabarão. E não é isso que a gente vê na Bíblia. Então, nós vemos muitos hoje em dia nas igrejas evangélicas estão seguindo a mesma ideia aqui dos filósofos epicureus, que achavam que eles tinham que ter paz, ausência de problemas. Isso aí nós vemos não é bíblico. E o próprio Senhor Jesus nos diz que no mundo tereis aflições. E nós sabemos, irmãos, quão difícil é nós sermos fiéis à palavra, no mundo que é tão corrupto, né, numa sociedade hoje que é totalmente contra os princípios de Deus. Então nós vemos aqui os filósofos epicureus. Também outros aqui personagens que são citados são os filósofos aqui estoicos, que eles eram seguidores de Zeno, que viveu ali entre 340 a 265 a.C. Foi quem criou ali a filosofia em que a vida ideal se conformava com a natureza, da qual ali a maior expressão, no caso, era a razão. No caso, eles eram panteístas. O que é um panteísta? Um panteísta, na verdade, eles não creem que existe apenas um Deus.
um Deus ali, um ser criador. Eles creem que tudo é Deus. Então o universo é Deus, o mundo é Deus, as águas são Deus, tudo é Deus. Então ali também isso aí vai totalmente contra Deus, e nós vemos aqui que eles contendiam com Paulo. Até mesmo Paulo falava de Cristo morreu, Cristo ressuscitou, isso para eles era um absurdo. Era um grande absurdo. Então a gente vê, para a gente ter uma ideia aqui, Paulo encontrou uma grande resistência aqui baseado no que eles acreditavam. E é totalmente contra os valores cristãos. E bem interessante que nós vemos, eles foram bem sarcásticos aqui com o apóstolo Paulo, e nós vemos aqui como eles chamaram Paulo ali de tagarela, né? Paulo era um tagarela, que era o que, na verdade, uma espécie de papagaio, né? Que ficava falando demais ali. Então, eles chamaram Paulo aqui de tagarela, de uma espécie de papagaio. Irmãos, uma coisa também que me chama muita atenção, quando Paulo entrou aqui em Atenas, enquanto ele aguardava ali por Silas ali, Timóteo, no caso, a gente vê no versículo 16 que o espírito de Paulo, ele se revoltou em face à idolatria ali dominante que existia. Isso é algo para a gente pensar a situação como era aquele lugar. Muitas pessoas, estudiosos, dizem que Atenas era um lugar onde era mais fácil você encontrar um Deus do que você encontrar pessoas. Estudos dizem que apenas Atenas existiam mais de 30 mil imagens e estátuas. Então, realmente, era um lugar onde você podia encontrar mais, era mais fácil você encontrar um Deus ali do que você encontrar, no caso, pessoas. Uma coisa que nós vemos aqui, por que a palavra usada aqui, revolta, foi algo que revoltou? Se nós olharmos para um judeu, Paulo, que era um judeu, uma coisa que sempre causou muita ira e trouxe a ira de Deus sobre o povo é a idolatria, irmãos. Se tem uma coisa que nós vemos na Bíblia, que Deus trouxe o julgamento dele, que Deus puniu o seu povo, foi por causa da idolatria deles. E uma coisa que Deus não tolera de forma alguma é a idolatria. Eu já falei algumas vezes sobre isso, meus irmãos, mas é bom e eu gosto de reiterar isso. O que é idolatria? Muitas pessoas às vezes falam, não, idolatria não é com a gente, não, nós somos evangélicos, nós cremos no Senhor Jesus, então no nosso meio não existe idolatria. A idolatria é só com os católicos lá que ficam adorando imagens, ficam orando para Maria, para os santos, eles são, né? Os espíritas também, que ficam invocando espíritos, eles são idólatras, nós não. Nós evangélicos não somos idólatras. Irmãos, eu confesso para os irmãos que os evangélicos hoje em dia são mais idólatras até do que muitas outras religiões lá do mundo. Por que isso? Porque quando nós entendemos o sentido da idolatria, nós podemos perceber isso facilmente no meio evangélico hoje em dia. O que é idolatria, meus irmãos? Idolatria é qualquer coisa que substitui Cristo. Seja qualquer coisa que você adore mais que Cristo. Se você ama seu filho, sua filha mais que Jesus, se alguma coisa tem ocupado mais os seus pensamentos, ou ocupado mais o seu tempo do que Jesus, aqui isso aí é uma idolatria na sua vida. Então nós devemos realmente tomar cuidado com a idolatria. Idolatria não é somente quando uma pessoa vai lá e se dobra a um outro Deus. Idolatria também, a gente vê também, no nosso meio, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, uma pessoa que gasta o tempo todo assistindo televisão, assistindo séries, fazendo outras coisas e passa a semana inteira sem orar, sem ler a Bíblia. Essa pessoa é uma pessoa idólatra. Ela está preenchendo Cristo, né, que deveria ser Cristo, com outras coisas. E passa ali dias, semanas, às vezes meses. Tem pessoas que estão anos na igreja que não abrem suas Bíblias, que não estudam, que não oram, que não buscam a Deus. Então, essa pessoa é uma idólatra. Ah, mas eu vou no domingo no culto. Não interessa, meus irmãos. Não interessa se você vai no culto. Se você vive a semana inteira de qualquer jeito, não tem um tempinho para o Senhor, e você vai no culto com uma consciência pesada, mas eu me sinto bem porque eu vim para o culto aqui, eu tenho uma notícia má, essas pessoas são idólatras também. Né? Então nós devemos entender o que é idolatria, irmãos. Idolatria é qualquer coisa que preenche o nosso tempo mais do que Deus.
Então nós devemos tomar muito cuidado e devemos reavaliar o que significa ser idólatra. Devemos, irmãos, viver para Cristo. Nós devemos colocar Cristo sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. E devemos, se nós não conseguimos, e muitas vezes nós não conseguimos, irmãos, nós somos seres humanos falhos e muitas vezes dá um desânimo. Dá um desânimo, falar, hoje eu não quero ler Bíblia, hoje eu não quero estudar, hoje eu não quero orar. Isso acontece comigo também, acontece com qualquer um de nós. Nós somos seres humanos falhos, somos seres humanos de altos e baixos. Aí é por isso que nós devemos, irmãos, colocar a nossa confiança inteiramente em Deus, no Senhor, porque é Ele que nos mantém firme nos seus caminhos. Não é o nosso esforço, não é o que podemos fazer, mas Ele que nos ajuda a nos manter firme nos seus caminhos. Por isso, irmãos, nós devemos entender isso e sempre estar clamando, Senhor, não deixe que nós venhamos desviar dos seus caminhos. Senhor, não deixe que o seu Espírito Santo saia de mim e me abandone. Né? Isso é uma oração bíblica. Nós devemos sempre clamar a Deus para que Ele nos ajude, para que Ele pegue na nossa mão quando nós cairmos, para que Ele renove o nosso ânimo, para que Ele esteja nos sustentando. E nós devemos entender isso, irmãos. Se não for Deus nos sustentando, meus irmãos, é em vão. Nada acontece na nossa vida. Então a nossa dependência ela deve estar inteiramente, totalmente no Senhor e somente no Senhor. Então nós vemos aqui que os tagarelas aqui, né, o tagarela Paulo foi levado então aqui para o Areópago aqui, que era na verdade o Areópago era uma espécie de um supremo tribunal ali, onde principalmente eles discutiam ideias sobre religião e causas também do povo. Então era uma forma ali de eles julgarem as causas comuns, manter a ordem da sociedade, a ordem religiosa, a ordem social. Então era um lugar como se fosse um grande tribunal ali que eles usavam. E ali sempre que surgiam novas teorias, novos filósofos, novas religiões, eles apresentavam lá para que a pessoa pudesse pregar ali, falar o seu novo ensinamento, né? Então nós vemos que Paulo aqui começa a sua grande pregação no versículo 21, e é muito interessante, irmãos, como Paulo começa essa pregação. Notem bem aqui, ó, versículo 21, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes, ou seja, as pessoas de fora que moravam ali, eram residentes de Atenas, de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas notícias. É interessante aqui, irmãos, que Paulo literalmente está falando aqui, vocês são um bando de fofoqueiros. Paulo começa o discurso dele aqui chamando os atenienses ali de fofoqueiros, o povo fofoqueiro, né? Mas nós vemos aqui que Paulo era muito inteligente, que você falar isso daqui naquela época soava como um elogio, na verdade, para eles. Não era como nos nossos dias. E nós vemos no versículo 22 que Paulo disse que eles eram também acentualmente religiosos ou supersticiosos em algumas outras traduções. E isso era um grande elogio para eles. Era um grande elogio para eles. Como eu disse, né? Ali existiam mais de 30 mil imagens e estátuas, né? Ali, como as pessoas na época diziam que era mais fácil achar uma estátua, um deus ali, do que você achar pessoas. Então, você falar isso para eles, que eles eram extremamente religiosos, era um grande elogio para o povo ateniense. E Paulo sabia disso. Então, a gente vê, vamos supor, irmãos, se eu for num lugar hoje, alguém me convida para ir numa igreja pregar, você acha que eu ia começar o meu sermão chamando eles de fofoqueiros? Vocês são um povo muito religioso. Então a gente tem que entender o contexto. Para eles era um grande elogio essas coisas, porque eles não cuidavam de outra coisa. Eles queriam saber as coisas novas, filosofias novas, religiões novas, e você falar que eles eram acentualmente supersticiosos ou religiosos era um grande elogio. Irmãos, e aqui é maravilhoso essa pregação que nós vemos do apóstolo Paulo. No versículo 23 aqui eu olho a inteligência, a sabedoria que Deus deu para Paulo aqui nesse sermão foi algo fantástico. Eu fico imaginando se eu tivesse na situação de Paulo, em meio a toda aquela idolatria, na verdade, eu ia ficar até receoso de pregar. Falar, meu Deus, o que eu vou falar para esse povo?
esse povo tão pagão, é difícil, uma situação muito difícil. E eu vejo a sabedoria que Paulo começa aqui o seu sermão, no versículo 23, ele diz: porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Olha que maravilhoso. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Meu Deus, irmãos, isso aqui foi... Deus aqui deu uma sabedoria fantástica para o apóstolo Paulo, para ele começar... Aquele um cenário dos filósofos ali, que nós vemos, epicureus, os estoicos, totalmente contrário, onde aquela idolatria... E aqui eu fico imaginando, nossa, e agora? Como que eu vou pregar? O que que eu vou falar para esse povo? E Paulo começou de uma forma formidável, uma forma maravilhosa. Irmãos, e nós vemos que Paulo ele era tão culto, nós vemos que mais para frente, aqui no versículo 28, que ele diz: pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Notem aqui, Paulo, ele conhecia até os poetas da Grécia. Então, Paulo era uma pessoa totalmente preparada. E eu sempre gosto de frisar isso, irmãos. Para nós, hoje em dia, eu vou dar um exemplo. Eu lembro que eu estava na 7ª série e o professor de ciências, formou uns grupos e ele passou porque a gente deveria fazer trabalhos específicos. Eu lembro que o nosso trabalho era sobre a produção do vidro, como que o vidro era feito. E aí eu lembro que para fazer esse trabalho a gente demorou semanas. A gente foi na Biblioteca Central lá de São Paulo, a gente foi numa fábrica de vidro, ver como que eles processavam, a gente tirou fotos, fez um trabalho. Irmãos, era tão difícil fazer as coisas na minha época, eu estou falando ali na década de 90. No começo da década de 90 ali, era tão difícil para você fazer um trabalho simples. Hoje em dia, os nossos jovens têm o Google. Você dá uma googada ali, ó, rapidinho, você tem toda a informação na sua mão. Agora, se para nós, que era da época, eu no caso, que fazia as minhas lições, os meus trabalhos na época de 90, já era tão mais difícil, eu fico imaginando 2000 anos atrás, irmãos, para Paulo. Eles não tinham Google, eles não tinham internet, eles não tinham os recursos que nós temos. E olha que Paulo, né, conhecia também até a cultura dos gregos, e ele pregava citando os poetas da Grécia. Isso aqui é formidável. Nós vemos que Paulo realmente era uma pessoa muito culta, uma pessoa muito capacitada. Agora, irmãos, é muito interessante essa pregação que nós vemos aqui. Paulo falando aqui do Deus desconhecido, que é esse mesmo, né? Que vocês adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aqui ele começa a descrever esse Deus e o plano de Deus para a humanidade. Nós vemos aqui que ele começa no versículo 24 dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aqui ele já quebrou ali a religiosidade deles, falando que existe um Deus que criou tudo. Esse Deus criou o mundo e tudo que nele existe, e ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo estava falando isso aqui para a cidade mais idólatra da época. E aqui Paulo continua aqui: ele nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus é totalmente soberano em si. Irmãos, eu sempre falo do livro dos Atributos de Deus, que para mim foi um dos livros que mais me impactou na época que eu li. E eu lembro Arthur Pink, que é o autor desse livro, ele fala dos atributos de Deus. E ele começa falando sobre a solidão de Deus. E eu lembro que eu comecei a ler esse livro e falei: puxa, solidão de Deus, como assim? Deus é solitário? Né? Não entendia muito bem. E ele começa falando, no início era Deus. No início ali da criação de Gênesis, ele começa a narrar uma outra perspectiva. No início era Deus, totalmente soberano, de nada precisando. Criar foi um ato soberano dele, porque ele não precisava de absolutamente nada. Ele não precisava do homem, nem dos anjos ele precisava que lhe entoassem cânticos. Deus não precisava de nada. Ele criar foi um ato soberano, porque simplesmente ele achou bom. Ele simplesmente criou porque ele quis criar, não porque a criação acrescentou alguma coisa na essência de Deus. Não, em nada, irmãos. Ele já era totalmente soberano em si só. Ali, no caso, o Deus Trino, o 3 em 1, no caso,
Pai, Filho e Espírito Santo já existia antes da criação. E ali ele era totalmente soberano. E aqui Paulo apresenta o Deus que, se de alguma coisa precisasse, ou seja, de nada ele precisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração, tudo mais. Ou seja, Deus criou tudo e toda a sua criação é sustentado por ele. É muito interessante isso, irmãos. A gente olha, a gente vê todas as galáxias, né? Acreditam que existem milhões e milhões de galáxias como a nossa. Nós vemos a perfeição de uma Terra, um Sol, a gravidade, tudo acontece, o ciclo, as estações, tudo acontece ali, né? No intervalo de 365 dias. E nada muda, irmão, se tudo é sustentado ali pela mão de Deus. É isso que Paulo está falando. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. A nossa vida, a respiração, o nosso sustento, nenhum cabelo, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for com a autorização do Senhor. Esse é o nosso Deus, meus queridos irmãos. Um Deus que está no controle de absolutamente tudo. Eu vejo muitas pessoas, inclusive cristãos, lamentavelmente aí, totalmente preocupados com eleições. Irmãos, Deus sabe quem vai entrar no governo do Brasil? Vai entrar quem Deus quer. Quem Deus quer. Por isso que a nossa confiança não deve estar em políticos ou em homens, deve estar em Deus. Claro que você deve votar consciente, faça o seu papel, mas entenda uma coisa, Deus está no controle de tudo e nada, absolutamente nada, foge do seu controle. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação. Deus fez tudo de uma forma perfeita e já tinha sido estabelecidos, né, e os limites ali da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Aqui vou terminar de ler aqui a pregação dele, pois nele vivemos, né, ali que ele cita os poetas, e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Isso aqui Pedro fala sobre isso, né? E Deus, o Evangelho, a sua palavra, ela não surge da imaginação, da elucidação do homem, né? Mas é uma ação de Deus. E não é semelhante a ouro, ou prata, ou pedra, né? Que é trabalhado pela arte ou imaginação do homem. Versículo 30, nós vemos aqui, ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Aqui Paulo está evangelizando, buscando aqui que eles se arrependessem ali, que ele não olhava para o tempo de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Irmãos, notem bem, Paulo ele apresenta o Deus criador de todas as coisas. E Paulo sempre finaliza, ele prega quem é Deus, e ele sempre finaliza no arrependimento. E aí eu entro na questão que eu sempre falo, que Deus ele é santo, e ele nos chama para se arrepender. Esse arrependimento não é só quando a gente se converte, ele é contínuo. Em toda a nossa vida a gente continua se arrependendo, entendendo que nós somos pecadores, e nós tentamos buscar a santidade, é assim que nós devemos buscar a Deus. E notem aqui que aí ele entra com o principal, mostrando como é feita a salvação. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, é o que eu sempre tenho falado, sempre. É sempre em Jesus, tudo aponta para Jesus. É sempre Cristo. A pregação deve sempre ter Cristo como o seu centro. E é assim que nós devemos sempre seguir. Por isso que eu sempre falo a importância do culto, sempre ser um culto cristocêntrico, focado em Cristo, né? Tanto nas orações, tanto na pregação, tanto na adoração. Então, nós sempre devemos seguir essa linha cristocêntrica. E aí, irmãos, algo bem interessante que nós vemos aqui no final, e é o que eu sempre tenho falado, que às vezes a quantidade não quer dizer muita coisa. Nós vemos, né, eu sempre falo muito isso, que a gente vê muita igreja cheia de gente, mas vazias de Deus. E aqui nós vemos, depois de uma das pregações mais fantásticas que nós já podemos ver, né, que nós temos documentadas na Bíblia,
Nós vemos aqui que muitos zombaram, né? Nós vemos que quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram a respeito disso te ouviremos outra hora, disfarçaram ali, saíram. E nós vemos, concluindo aqui no versículo 34, que houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles também estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e também alguns outros ali, né? E nós vemos, irmãos, que depois de uma pregação fantástica como essa, uma sabedoria dada por Deus magnífica, poucos creram na pregação. Por isso que eu sempre falo, irmãos, nós não devemos desanimar, às vezes, se as pessoas não acreditam. Às vezes a gente fala, puxa, será que eu preguei errado? Será que eu não, né? Não cabe a nós, irmãos. Isso é um princípio importante que nós devemos entender. Nós somos simplesmente mensageiros. Nós pregamos a mensagem e nós devemos ser fiel com o conteúdo que nós pregamos. Sempre da mesma forma como os apóstolos pregavam. Eles falavam quem é Deus, o propósito de Deus, explicando os atributos de Deus, que nós dependemos de Deus, a soberania de Deus, os seus atributos, quem é um homem, o ser é pecador. E aqui sempre nesse sentido, chamando o ser humano a se arrepender. E aqui sempre concluindo, dizendo que Jesus é o caminho, Jesus é o Salvador e Jesus é a vida. Então, que nós possamos, irmãos, ter essa lição de hoje, dos nobres bereanos, que foi uma grande exceção, que nós vemos que onde eles iam havia muita perseguição, eles não acreditavam, eles zombavam, e nós vemos que houve um segredo aqui da parte dos bereanos, que eles realmente abriram suas Bíblias, olharam e analisaram as Escrituras Sagradas para ver se o que era pregado era verdade. E eles foram convencidos, não por homens, mas foram convencidos pela palavra. Que isso possa ser, meus queridos irmãos, uma realidade para todos nós. Nós possamos a cada dia ser convencidos não por homens, mas sermos convencidos pela palavra maravilhosa do nosso Senhor. Amém? Vou fazer uma oração, vou pedir para a Valquíria, ela pode terminar a gravação, por gentileza.